Esse é o terceiro vídeo da série O que a China ensina sobre o futuro da saúde. Eu fiz uma viagem para a China em maio e eu tô trazendo aqui os principais aprendizados das empresas que eu visitei. Nesse vídeo eu vou falar de um grupo que eu classifiquei como miscelâneo, porque vai ter empresa de imagem, vai ter empresa biotech, né, e vai ter também a Beijing Life, que talvez seja a empresa mais interessante de ser analisada para os empreendedores na saúde. Vamos começar pela Mindray. Só para um contexto, a gente tem na China a proporção de radiologistas por habitante de mais ou menos 0,96 a cada 10 mil habitantes. Não sei como que eles chegam nesse número de 0,96. Só que nos Estados Unidos, só para ter uma comparação, a gente tem um número de 1 a cada 7 mil habitantes, ou seja, uma proporção que é bem maior. E qual que é o ponto principal disso? O ponto é que as empresas focadas em radiologia e diagnóstico por imagem, elas têm que pensar em otimizar esse fluxo para a escala que eles têm. Então, mais uma vez, IA está integrada em todos os momentos desse processo. E o que a Mindray está fazendo que é muito legal? 3 coisas. Então, ultrassons portáteis, sistemas compactos de monitorização e equipamentos que funcionam no contexto de baixa infraestrutura. Essas vantagens são importantes não só no contexto da China, mas também no contexto de países emergentes, que precisam otimizar ao máximo não só os recursos, mas também a disponibilidade desses profissionais. Talvez não seja a realidade do Brasil com esse tanto de faculdade de medicina aberta, mas é a realidade de outros países. A gente visitou também 2 outras empresas que são do meu setor, que foi a United Health e a FDS de nêutrons, de terapia de nêutrons. A evidência científica muito baixa para isso, eles estão fazendo alguns estudos para recidivas, mas não acho que vai ser o futuro da radioterapia definitivamente. Depois foi a biotech que a gente visitou, que é a BioCatch Sim. É um segmento completamente diferente do que eu tô acostumada, eu tenho pouquíssima experiência na área, mas teve um aspecto cultural que me chamou muita atenção. Então, todo mundo que trabalha na empresa, o CEO, o founder, ele é cientista e ele só contrata cientistas também com doutorado. E isso me lembra uma frase que eu sempre tenho na cabeça, que é do Steve Jobs. Os jogadores nível A contratam jogadores de nível A e jogadores de nível B contratam jogadores de nível C. Então a gente sempre tem que ter em mente que um dos maiores privilégios da vida talvez seja trabalhar com pessoas que a gente admira e que a gente considera que estão no mesmo patamar ali de excelência intelectual. Então ele consegue fazer isso de uma forma incrível nessa empresa, colocando simplesmente a regra que todo mundo ali tem que ter um PhD na área que está atuando. A gente visitou também um hospital que era focado em 3 populações. Então, pacientes idosos, pacientes pós-AVC e pacientes oncológicos. E era focado principalmente na parte de reabilitação. E o que era interessante desse hospital? Toda a parte de reabilitação, ela integrava a parte de gamificação junto, além da tecnologia. Então, todos os sistemas que a gente tinha para reabilitar a parte motora ou reabilitar a parte também mental desses pacientes, tinham esses sistemas que acompanhavam os dados, que o paciente tinha visualmente um feedback ali na hora para que ele pudesse melhorar e progredir. Além disso, isso tudo fica gravado no sistema. Então, a gente tem ali uma evolução baseada em dados daquele paciente. E nesse mesmo hospital, a gente tinha uma sala específica da medicina tradicional chinesa. Então, aqui é um ponto que eu vou trazer no próximo vídeo, mas a gente vê muito essa integração da parte mais alta tecnológica que a gente tem na China, junto com uma ciência milenar que a medicina tradicional chinesa traz. Então, nunca é um versus o outro, é sempre um mais o outro, e eu acho que a gente tem que aprender muito com isso. E por fim, uma das empresas que eu achei mais interessantes e que eu acho que é um modelo super aplicável para quem quer empreender no contexto brasileiro também, que foi a Beijing Life. A Beijing é uma seguradora, mas que essa parte do seguro mesmo é só uma porta de entrada que a gente tem para vários outros produtos. Ela foca em 3 populações principais, que é a população de crianças, saúde da mulher e a população idosa. E isso tem uma razão. Como a gente comentou no primeiro vídeo, a gente sabe que tratar de forma reativa uma população que está envelhecendo nunca é uma boa ideia. Então, sempre é mais barato a gente focar em prevenção. E é justamente isso um dos produtos da Beijing Life. Ela consegue focar em prevenção e consegue usar os dados que ela tem de saúde desses pacientes para fazer um preço super personalizado para cada pessoa que entra na seguradora, né? Para cada pessoa que começa a ser cliente dela. E na prática, o que isso significa? Significa integração com wearables, que estão super em alta hoje em dia, então como se fosse um Oura Ring chinês ou como se fosse algum outro dispositivo que ajuda a monitorar a saúde, que vão ajudar todo nesse contexto preditivo, estratificando o risco e vendo quem está mais próximo de algum evento agudo. Quando a gente fala em sustentabilidade dessa seguradora de saúde, a resposta do futuro, que já deveria estar sendo empregada agora no presente, gira em torno principalmente em qual delas vai conseguir manter a sua base mais saudável por mais tempo. E isso muda completamente o produto dessas empresas, a captação desses dados e a relação com esse paciente ou cliente. Eu vejo isso começando no Brasil, eu sei que o case da Alice, que eu tive a oportunidade de aprofundar um pouco mais nele na Link, já está fazendo isso, e acho que isso é uma realidade inevitável para seguradoras que quiserem se manter no mercado a longo prazo. E aí, dessas empresas que eu falei nesse vídeo, qual você achou mais interessante, o modelo de negócio ou o que elas estão fazendo? Deixe seu comentário aqui nesse vídeo e me segue para mais conteúdos como esse.